Estamos de volta para o nosso sétimo encontro sobre o reino de Deus, a vinda do reino concretizado em Cristo Jesus. Hoje nós vamos estar estudando um pouco sobre o ensino através das parábolas. É um vídeo rápido para nós, mas com muito conteúdo para nós estudarmos. Ainda estamos falando sobre o caráter provisório do reino, né, e como que esse reino é ensinado então através das parábolas que Jesus traz para as nossas vidas. A maneira pela qual se realiza a vinda do reino recebe uma explicação mais clara através das parábolas, né, para trazer uma compreensão da história da salvação, isso que Jesus queria trazer quando ele traz os seus ensinos. Para algumas correntes teológicas, as parábolas ou nos ensinam lições e ideias gerais a respeito da vida, ou nos fornecem explicações da modalidade, da forma da dispensação da salvação. Sabemos que a motivação original de cada parábola não é mais conhecida por nós. Algumas foram transmitidas em argumentos, outras em discursos teológicos, conforme os textos que nós temos aqui. Logo, nós vemos que avaliar as parábolas à luz do conteúdo geral da pregação de Jesus é o que nós temos que fazer, né? Como ilustrações do reino que ele proclamou. Assim, então, meus queridos, muitas parábolas vão começar dizendo o reino de Deus ou o reino dos céus é assim como, né? Assim como está em Marcos 8, Lucas 13, ou o reino de Deus é semelhante a. Principalmente o livro de Mateus vem trazer essa forma para introduzir o ensinamento sobre as parábolas que Jesus está trazendo. Mas, mesmo quando falta esses termos em outras parábolas, nós não podemos entendê-las diferente, né? Em termos de princípios teológicos e éticos gerais. Precisamos sim olhar para as parábolas como ilustração da pregação do Evangelho do Reino em Cristo Jesus numa realidade atual. Então, todas as parábolas elas vão estar de uma forma ou de outra ligadas a esse tema na pregação de Jesus sobre o reino que veio e o reino que está presente e o reino que virá. Mas como ilustrado facetas de pregação do Evangelho do Reino, né, numa realidade atual. Por isso, atual em Jesus, atual para nós e no aguardo da concretização desse reino em nossas vidas. Então, as parábolas precisam ser olhadas dessa forma quando os evangelhos estão sendo proclamados. Nestas parábolas, Jesus apresenta a forma específica da vinda do reino, no fato do reino ser uma realidade presente e uma realidade também futura, né, no ponto de vista da história da salvação. Nunca podemos deixar de lado essa questão da história da salvação, porque quando Jesus começa a pregar, né, a vinda do reino, ele não muda muito a expressão daquilo que o Velho Testamento em João, o batizador, trazia. Arrependei-vos porque perto está, né, ou já está chegando o reino de Deus. E Jesus vai, então, em todo o seu sermão, todas as suas pregações, ensinos que ele traz, dando também essa ótica. E as parábolas trazem, né, a forma ilustrativa, então, para que Jesus possa também trazer dessa forma, mostrando também o cumprimento do Velho Testamento, que diz lá que nesse momento, né, haveria enigmas ou parábolas, né, sendo trazido para que alguns entenderiam e outros não entenderiam essas questões. A gente vai ver daqui a pouco isso. Os discípulos, então, queriam o quê? Queriam saber porque Jesus não falava claramente, mas usava parábolas. Está lá em Mateus capítulo 13, verso 10. O que vemos nos discípulos? Que eles não tinham certeza a respeito daquilo que Jesus estava querendo dizer. Eles não estavam compreendendo naquele momento, mas eles vão entender posteriormente. Quanto às parábolas, então, é possível não compreendê-las. Isso nós vemos. Nós vamos ver nos discípulos de início e depois vamos ver também
na multidão que não vai compreender as parábolas de Jesus. Por quê? Para compreender as parábolas, né, somente seriam aqueles que conheciam os mistérios do reino de Deus, aqueles que conhecem o mistério do reino de Deus. Marcos capítulo 4, verso 11. E conhecer o mistério do reino é o quê? É saber que o reino já veio, é saber que o reino estava presente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio, ele trouxe a salvação, ele é o reino presente, esse é o mistério que estava escondido, né, mas que passa a ser mostrado naqueles que compreendem isso em Jesus o Cristo. Somente os discípulos, naquele momento, compreenderam essa verdade. Os de fora, né, não compreenderam. É o que diz Mateus 11, né, 25, Mateus 13, 11, Mateus 16, 17, só como um exemplo. Né, os de fora não compreendem. Os discípulos compreendem isso, porque eles vão reconhecer Jesus como o Messias, Jesus como o Cristo sobre a face da terra e o reino presente em Jesus Cristo. Por isso que conhecimento do mistério quer dizer o quê? Conhecimento da presença da salvação, do reino que está em Jesus o Cristo, em Jesus o Messias, o enviado, né, que agora está presente. Então, os discípulos, em contraste com a multidão, eles vão ver, eles vão ouvir a vinda do reino de Jesus. É isso que está diante dos seus olhos, isso que está diante dos seus ouvidos. Eles estão atentos à vinda do reino que está em Cristo Jesus. Logo, falar por parábolas, então, tem um sentido duplo quando Jesus o faz, dependendo do resultado de quem as ouve ou revela, né, ou encobra a verdade. Né? Aqueles que ouvem vão ser revelados a eles, os discípulos estavam sendo revelados a eles. Aqueles que ouvem vão ter também pessoas que vão estar oculto a essa verdade? Vão. A verdade vai estar encoberta, sim, por não reconhecer Jesus Cristo como Salvador, como Messias, como o enviado de Deus, né? Como o Cristo sobre a face da terra. Para esses vai estar encoberto. Para aqueles que compreendem, né, o ministério de Jesus aqui na terra, que compreendem quem é Jesus de fato, né, eles vão estar, esses mistérios, então esse mistério, desculpa, vai estar sendo revelado e eles vão compreender então as parábolas nesse caso. Jesus, ao falar então por parábolas, estava cumprindo profecias do Velho Testamento. O Salmo 78, verso 2 é uma das formas clássicas que nós vemos aí de que isso iria acontecer na vinda do Messias. E vai revelar então que a atualidade, né, a realidade presente daquilo que antigamente foi proclamado. As parábolas então têm a função de revelar, deixar claro que se cumpre o passado e a maneira como isso estava cumprindo presente ali na vida de Jesus, o Verbo encarnado, né, no seu ministério terreno. Né? Elas então funcionam dentro de um contexto da história da salvação, né, e constituem o que? O cumprimento das coisas velhas ou das coisas antigas e a realização daquilo que foi prometido e esperado. Né? Agora se concretiza. O novo, então, é o que? A vinda do reino do Messias, por meio das quais os discípulos entendem melhor esta realidade. O reino já veio em Jesus, sendo ele o Cristo das profecias. E são capacitados então para serem agora o arauto dela, né? Ou seja, eles compreendendo, eles podem então também transmitir essa mensagem de que o reino já veio e o reino está em Cristo Jesus, né? E se cumpriu as profecias também em Cristo Jesus. Assim, o resultado das parábolas também é duplo para os discípulos, que revelam. E para os de fora é o sentido oposto, fica encoberto. Serve então para ocultar a verdade acerca do reino. Somente os discípulos vão compreender naquele momento. E aqueles que vão ouvir a palavra e vão entender isso em Cristo Jesus vão ter a compreensão desse mistério também. Mistério esse, né, que os gentios vão entender. Isso Paulo vai falar lá na frente ainda, que nós seguiremos para o estudo.
Ao falar por parábolas, então, o que acontece? Jesus cumpre uma missão semelhante à de Isaías no seu chamado. Lembra quando Isaías foi chamado, no ano da morte do rei Uzias, quando ele viu o sublime trono de Deus e ele entendeu que ele habitava no meio de um povo pecador e os seus lábios, né, eram impuros, né, e que Atenaz veio sobre ele, né, e purificou seus lábios e ele falou: eis-me aqui, né, envia-me, eu estou preparado. Né, mas aí Deus fala para ele: olha, você vai falar, mas o povo não vai entender. Por quê? Por causa da dureza que estava no coração desse povo. Não muito diferente da chamada de Isaías, que está então no capítulo 6, verso 9 e 10 principalmente. Jesus também cumpre uma missão dessa mesma forma, né, de executar o juízo de endurecimento sobre um povo incrédulo. Isaías ia falar, mas o coração desse povo ia estar endurecido, assim como Jesus ia falar e os de fora não iriam compreender aquilo que Jesus estava ensinando, principalmente através das parábolas. Os de fora, então, não creem em Jesus. Para eles, Jesus não é o Cristo presente ainda. Isso não quer dizer que aos de fora faltava possibilidade de crer. Eles poderiam crer, pois todo o mistério de Jesus foi o quê? Um chamamento contínuo. O problema é aquilo que nós vimos no vídeo anterior, a falta de fé. E aonde há falta de fé, a pregação de Jesus não pode ser compreendida. Lembra que nós vimos lá em Lucas 4, quando Jesus não pode fazer milagres na sua terra, na Galileia, ele não pode fazer milagre por quê? Por falta de fé dos cidadãos ali que não compreendem que ele é o Cristo, o enviado de Deus. Né? Por essa falta de fé, Jesus não fez milagres, né? Curou alguns simplesmente. Né? Da mesma forma, então, nós vemos aqui com relação às parábolas também. Falta de fé, não compreende Jesus, não vão conseguir entender aquilo que está sendo proclamado. Nisso, então, se revela o quê? O juízo divino, de encobrimento e endurecimento dos corações. Por quê? A fé tem a sua origem exclusiva na livre graça divina. Está lá em Mateus capítulo 11, capítulo 16 e capítulo 22. Entendamos então que o reino veio, o Messias foi revelado, mas isto é percebido somente pela fé, baseada então na graça divina. Caso contrário, vai ter um encobrimento e um endurecimento na vida das pessoas. Por enquanto, o reino está presente em Jesus Cristo naquele momento, mas a manifestação do reino também vai ser diferente. Também isso que nós vemos lá em Mateus capítulo 23, 39 e Mateus 26, 64. Vai ser diferente e a gente vai entender por que vai ser diferente. Isso tem a ver com as parábolas que nós vamos estudar então. A parábola do semeador, entendendo quem é o semeador, a semente, a parábola do joio, aquilo que está dentro, e a parábola da rede ou da pesca, para nós entendermos melhor então essa questão. O reino está presente em Jesus Cristo, mas a manifestação do reino vai ser diferente. As parábolas vão mostrar isso. Tá? Então hoje foi só, este vídeo foi só justamente isso, a gente trazer uma introdução do que é as parábolas através de Jesus Cristo, para nós compreendermos também o julgamento ainda não chegado. Porque na parábola do joio e da semente e da rede nós vamos ter essa questão. Na parábola do semeador a gente vai ver a palavra sendo semeada. Ok? Até o próximo vídeo nós vamos compreender melhor então essa questão do caráter provisório na questão das parábolas ensinada por Jesus Cristo. Para entender o que? O reino de Deus que está presente a partir de Jesus Cristo, e quem vai entender e reconhecer esse reino, o mistério desse reino, é aqueles que com fé em Cristo Jesus vão compreender, vão ouvir a sua pregação, vão ver o que ele faz, vão compreender pela fé em Cristo Jesus como o enviado de Deus, como o Messias, como o Cristo.
Até o próximo vídeo, quando nós vamos entrar então nessas 3 parábolas, principalmente para a compreensão desses fatos. Forte abraço, até uma próxima.